Ó, o seguinte, se não for pra ver o vídeo inteiro, pode sair logo. Ou assiste todo, ou mete o pé. Fala moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, grupinho de qualquer coisa. Mas seguinte, só compartilhe, só dê o like, só faça qualquer coisa. Se você assistir esse vídeo até o final, porque ele tem um potencial para te irritar, para me irritar, para irritar para quem você vai compartilhar, para gerar cortes escrotos e pentelhos, porém, se você assistir até o final, você vai entender. Portanto, depois do meu momento João Kleber para vender meu peixe, assiste esta até o fim, por gentileza, porque a gente vai falar quem é, ou quem foi, ou quem será ainda o grande jogador da história do futebol aos 17 anos de idade, parênteses, tirando o Pelé. E por que a gente tá falando sobre isso? Vitor Sérgio Rodrigues fez um Reels esses dias na rede social dele, revoltado e com razão, porque um perfil gringo qualquer, que eu não faço ideia de quem seja, fez lá uma pergunta: quem é o melhor jogador de 17 anos de todos os tempos? E aí na arte tinha Lamine Yamal, Messi e Kylian Mbappé. E obviamente que o Vitor Sérgio ficou pé da vida, porque simplesmente o cara ignorou o maior de todos aos 17 anos, Pelé. Nos números, nas conquistas, na relevância, na forma de jogo que já estava muito perto de estar pronta e vários outros fatores, que é o que a gente vai avaliar aqui. Para pegar um jogador aos 17 anos, a gente precisa entender o que ele era naquele momento, o que ele conquistou, qual era a relevância que ele já tinha, e se comparar com caras que já pararam ou que já estão bem mais velhos, o quanto esse cara evoluiu, saltou ou já estava pronto ali aos 17 anos. Por exemplo, vamos conversar logo com o Messi e Cristiano Ronaldo, que vocês devem estar aí, mas e o Messi? E o Cristiano Ronaldo? E não sei o quê? E bebê. Seguinte, aos 17 anos de idade, o Messi ainda não tinha relevância dentro do Barcelona, ele estava ali engatinhando para começar a ganhar minutos e a ganhar espaço, e ele tinha 9 jogos e 1 gol. Então assim, era praticamente nada. Talentoso sempre foi, todo mundo sabia, desde a base, não ninguém subia um moleque de 17 anos achando que o cara não é bom, é óbvio que ele já era bom. Mas os números ainda eram discretos, o Messi ainda estava lapidando a sua melhor versão, que viria anos depois, e aí seria o que todo mundo conhece. Nosso amigo Cristiano Ronaldo, esse já tinha um pouco mais de rodagem, 19 jogos, 5 gols e 4 assistências. Ele já estava um pouco à frente do Messi em termos de rodagem, de utilização, enfim. Já estava com um jogo mais lapidado. O Cristiano depois, que mudaria muito também quando chegou no Real Madrid, se tornaria um cara ainda mais mortal, enfim, essa máquina de fazer gols que a gente conhece até hoje. Então aqui é o entendimento. O Messi é fantástico, o Cristiano também, mas aos 17 anos tinha gente jogando mais que eles. Só para entender aqui mais ou menos. Por exemplo, Cruyff. O Cruyff é um cara que estreou no Ajax aos 17 anos. É óbvio que ele é maior do que o Mbappé pro futebol, do que o Yamal, do que uma pá de gente aqui que a gente vai falar. Mas aos 17 anos, primeiro que, pegando a data, o Cruyff é de abril. Ele estreia no Ajax aos 17 anos, ali em novembro de 64. Então ele já estava nas vésperas ali de fazer 18 anos. Chegou abril do ano seguinte, ele já fez 18 anos. E aí ele realmente se torna um cara absurdo. O Ajax começa a ganhar campeonato holandês atrás de campeonato holandês, depois caminha para ganhar a Liga dos Campeões e tal. E ele influencia muito o time, mesmo garoto, com 18 anos. Mas como a gente tá sendo chato aqui, a polêmica era aos 17 anos, o Cruyff, ele pode ser citado, como o Ronaldinho Gaúcho também pode, mas eles acabam perdendo na comparação com outros caras aqui que fizeram mais aos 17 anos por mais tempo. Porque, de novo, o Cruyff ficou pouco tempo no profissional com 17 anos, o Ronaldinho Gaúcho, quando ele estreia, ele também já tá próximo ali dos 18, então ele não fica muito tempo com 17 anos, diferentemente, por exemplo, do Pelé, do Ronaldo Fenômeno, do próprio Kylian Mbappé, de Lamine Yamal, o Wayne Rooney, que é um cara que estreou muito jovem, aparecendo bem no Everton e tal, também vai cedo para a seleção inglesa e tal, e despertou ali algum interesse, mas é óbvio que o Rooney não vai sentar na mesa com essa galera aqui, mesmo aos 17 anos, com números interessantes e tal, não tem comparação. Outro cara que tinha números bons, mas ainda jogando lá no Molde, lá na Noruega e tal, o Haaland
Aos 17 anos, ele já tinha 20 gols e 50 jogos lá. São números interessantes, mas é claro que comparando talento, relevância, impacto, contexto do clube, da seleção, não dá para colocar o Haaland aqui nessa prateleira. Mas vamos a Ronaldo Fenômeno, que é um número muito impactante. Eu já fiz programa aqui de quem foi a maior promessa da história do futebol brasileiro pós-Pelé e deu o Ronaldo Fenômeno, com números muito impactantes. Naquele programa a gente estabeleceu um critério de 18 anos e era só brasileiros, e a gente estabeleceu o Ronaldo Fenômeno, que tinha aos 17 anos uma média de quase um gol por jogo ali, né, de 0,88 e tal. E isso porque a média dele no Cruzeiro é absurda, ele faz jogos fantásticos, ele faz gols icônicos, ainda tá ali magrinho, né, e tal, mas um cara de arrasto, de habilidade, de encontrar soluções e tal, um destaque no Cruzeiro já, tanto que ele vai para a Copa do Mundo de 94 com 17 anos. Isso não é para qualquer um. Porém, ele não joga nenhum minuto na Copa e quem conviveu ali com a seleção fala que nos treinos ele estava bem abaixo e tal, e que não tinha como ganhar minutos mesmo, tanto que o atacante reserva usado ali era o Viola, que, pô, tecnicamente não há comparação com o Ronaldo, que é muito melhor do que ele, já era melhor do que ele na época. Só que, pô, existe um contexto, você tá na Copa do Mundo para usar e tal, ele foi para a Copa, inclusive, com pouquíssimos minutos de seleção, né? Mas ele já era tratado ali como algo muito impactante e o Parreira resolveu levar ele para a Copa do Mundo. Mas é fato que na seleção o impacto ainda era pequeno. E aí ele chega no PSV ainda com 17 anos, mas no meio da temporada completa 18. E essa primeira temporada dele já é fantástica, né? No PSV, assim, com gols absurdos e com muitas soluções, e ele começa a ganhar massa e ele vira outro jogador. Então, aos 17 anos, o Ronaldo, comparando com o que ele se tornou depois, ele estava muito distante de ser o jogador que ele virou. Até de característica mesmo, assim, da força, do arranque, de ir construir jogo fora da área, como ele cansou de fazer na Inter de Milão, cansou. No Cruzeiro ele fazia isso menos ainda. Então a maturidade do Ronaldo, ela mudou muito quando ele chega na Europa, inclusive tática e fisicamente. Então o Ronaldo é um dos grandes, para mim a maior promessa pós-Pelé é o Ronaldo Fenômeno, mas se a gente for pegar numa história do jogo, comparando vários outros jogadores aos 17 anos, eu acho que não é ele, porque tem gente aos 17 anos mais pronta, fazendo mais, sendo mais relevante para o seu time num contexto de mais holofotes, e eu vou explicar já já. O Neymar é outro que podia entrar aqui na discussão. O Neymar teve uma primeira temporada dele boa, com números legais, mas ele termina reserva lá no Santos. Tem se feito muita comparação do Neymar com o Estevão na primeira temporada, e de fato a temporada estatística do Estevão, de influência, de relevância no time, ela é melhor do que a primeira temporada do Neymar como profissional, e o Estevão ainda pode, no momento da gravação deste vídeo, terminar a primeira temporada dele como profissional aos 17 anos, campeão brasileiro e tal, e pode inclusive ser melhor jogador do campeonato e tal. Então, assim, Neymar, Estevão, Ronaldo Fenômeno, Cruyff, Rooney, a gente precisa contextualizar os caras aqui, Ronaldinho Gaúcho, para entender o recorte. E aí tem dois caras que o recorte contribui muito, porque eles foram muito precoces, e acho que a briga, quando a gente olhar lá para trás, é claro que se esses caras aqui não fizerem mais nada na carreira, e a carreira eles não ganharem, um não ganhar outra Copa, o outro não ganhar nenhuma Copa, a gente vai olhar para trás e falar, putz, não era não esse cara o grande jogador de 17 anos da história do futebol pós-Pelé. Mas no momento, olhando a relevância, o impacto, o valor, o que os caras fazem, multa rescisória, tudo que envolve, a briga para mim fica entre Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Ah, mas são caras de agora, como pode? Bem, o futebol hoje tá cada vez mais precoce, os caras estão durando cada vez mais, os moleques já estão nascendo muito prontos, assim, até mentalmente, né? Porque desde a base já tem meio com rotina de profissional, acompanhamento nutricional, físico, então assim, é natural que o esporte esteja preparando cada vez mais fora de série, mais novos. E o Mbappé é um exemplo claro, e o Yamal é outro exemplo impressionante. O Yamal, inclusive, que estreou no profissional com 15 anos ainda, 15 anos, ele disputou uma temporada com 16, ele vai disputar esta temporada que a gente tá gravando esse vídeo inteira com 17 anos, já sendo uma das principais estrelas do futebol mundial. Então isso é muito relevante. Se a gente olhar o recorte lá atrás do Mbappé, o Mbappé surge no Mônaco, também estreia jovem, né, com 16 anos e 300 e poucos dias, quase 17, e a primeira temporada dele no Mônaco, ela é muito boa, tem um início um pouco claudicante ali, mas depois ela é muito boa. E o Mbappé é de dezembro
número, tá? Então, na análise do Mbappé, você precisa entender que no meio daquela temporada fantástica do Mônaco, então ele completa 18 anos. Então é complicado, assim, aos 17, o Mbappé tinha menos jogos, menos gols, menos relevância e menos participação do que o Yamal. Tem muita gente que pode confundir e falar, mas é claro que tem que ser o Mbappé. O Mbappé foi campeão do mundo. Mas o Mbappé não foi campeão do mundo aos 17 anos, tá? Com 17 anos, só Ronaldo Fenômeno e Pelé. Só que o Pelé, sendo protagonista da Copa, metendo gol na final, metendo gol no mata-mata e sendo um fenômeno, e o Ronaldo nem entrando. O Mbappé não foi campeão do mundo com 17 anos. Ele também não era o principal jogador da seleção dele, ele não era o principal jogador da França, apesar de ter feito uma grande Copa, tá? De 18. Mas ele era o principal jogador do Mônaco ali, ou pelo menos o mais decisivo, o mais impactante e tal, e de fato leva o Mônaco ao título francês. E o Mônaco faz uma ótima Liga dos Campeões, vai longe, inclusive, com o Mbappé tendo grandes atuações e tal, tanto que depois ele vai pro PSG, primeiro no migué do empréstimo, depois, obviamente, todo mundo sabia, ele ia ser vendido pro PSG e foi. Mas os números do Mbappé eram inferiores aos números do Lamine Yamal, que são absolutamente impressionantes. Pela seleção espanhola, até este momento já são 17 jogos, 3 gols e 9 assistências e um título de Euro, sendo que, tecnicamente falando, ele foi o principal jogador da Espanha. Ele já tem um prêmio Golden Boy, ele já tem um prêmio lá de bola de ouro de melhor jogador jovem da temporada e ele já tem o prêmio de melhor jogador jovem também da Euro. Isso aos 17 anos, e repito, ele vai passar esta temporada inteira com 17 anos. Temporada esta que até o momento o Barcelona é a grande sensação do futebol europeu, né? Junto com o Liverpool ali. Mas o Barcelona é goleada atrás de goleada, o time jogando um futebol intenso, ofensivo, bonito, e tendo no Yamal uma peça-chave que parece ser o presente e futuro do Barcelona. Você fala, mas o Rafinha tá jogando mais, o Lewandowski, não sei quem, ok. Mas as pessoas param para ver o Barcelona jogar muito por conta do Lamine Yamal, que tem uma cláusula de 1 bilhão. 1 bilhão. É loucura. 17 anos e o Yamal já foi o melhor jogador da Espanha, tecnicamente falando, até porque o eleito lá na Euro foi o Rodri, sabe-se lá por quê. E ele já é o centro técnico ou o centro de desequilíbrio do Barcelona. E isso aos 17 anos, coisa que nenhum dos que eu citei aqui, ninguém aqui era aos 17 anos. E aí você pega os números, já falei os números da seleção, e no Barcelona ele vai passar dos 100 jogos com 17 anos. Ele já tem, neste momento da gravação deste vídeo, 76 jogos como profissional, 13 gols e 17 assistências, ou seja, ele participou de 30 gols em 70 e poucos jogos. Se a gente tirar a Youth League aqui, vai dar cravado 70 jogos. Então são 70 jogos e uma participação direta em 30 gols. É muita coisa, muita coisa. Nenhum dos que eu citei aqui também chegou perto disso. E de novo, olhando para a temporada toda, fatalmente o Yamal vai passar de 100 jogos antes de completar 18 anos. Aos 17 anos, o Yamal vai ter 100 jogos como profissional só pelo clube. Não tô nem contando a seleção, porque na seleção já são mais 17 e ele ainda vai jogar mais, né, pela Espanha, então isso vai passar. Fora que ele já se envolveu em 30 gols no clube e mais 12 na seleção dele. São 42 gols de envolvimento para uma criança, pô. Campeã da Euro, já campeão espanhol. Lembrando que na temporada de estreia dele, ele é campeão espanhol, ali com chave ainda, mas tendo uma pouca minutagem, não sei o quê. Só que a primeira temporada dele mesmo de estreia, que foi a passada, 23-24, só em La Liga ele joga 37 jogos. Ou seja, ele já era uma figura imprescindível para o Barcelona. E, de novo, coisa que nenhum dos que a gente citou aqui, pelo menos na primeira prateleira, conseguia ser ainda. O Ronaldo tinha acabado de chegar no PSV, o Mbappé estava no Mônaco, ele era imprescindível, era importante, era. Mas a pressão, o tamanho do clube, a cobrança, era outra parada. O Yamal está num universo de cobrança, de holofote, já de primeiríssima linha, num lugar em que no ambiente normal ele nem deveria ser protagonista de nada, né? Mas ele já é. E foi o grande impacto da Euro, que é uma competição depois da Copa do Mundo, o principal campeonato de seleções do planeta de dificuldade é a Euro. E o cara neste palco foi campeão sendo o fundamental. Líder e assistência, e jogando uma barbaridade, desequilibrando o jogo, e provavelmente sem ele a Espanha não seria campeã. Então no recorte deste vídeo, olhando para jogadores de 17 anos e pegando aquela pergunta que revoltou o Vítor Sérgio Rodrigues, quem é o grande jogador de 17 anos que o futebol produziu, à exceção do Pelé, porque o Pelé não entra nesse debate, já que ele não estava na arte, né, naquele crime cometido digital, a escolha é Lamine Yamal. Pode ser que ele não vire, pode ser que ele comece a jogar mal, pode ser que ele desista, pode ser que depois dos 18, 19 anos ele vire nada. Mas neste momento, a gente comparando com outros caras, somando estatística, o jeito que joga, a influência, grandes partidas, números,
relevância, influência, títulos, o combo todo é Lamine Yamal. E aí, falando de jeito de jogo, o Yamal me parece muito próximo do que ele vai ser como jogador mesmo. Eu não sei se ele vai ter uma grande mudança física, não me parece. Eu não sei se ele vai ter uma mudança absurda no seu jogo, porque as ferramentas ele já apresentou. Os outros tiveram mudanças muito profundas. O Romário mudou profundamente, o Ronaldinho Gaúcho mudou profundamente, o Cruyff já fiz o contexto da explicação, o Rooney a mesma coisa, o Ronaldo Fenômeno nem se fala, o Cristiano, o Messi, todos esses caras mudaram fisicamente, mudaram a forma de jogar, eles mudaram a percepção de futebol deles. O Yamal me parece muito próximo do que ele é de fato. E aí, a escolha é Lamine Yamal. Você concordando ou não, os comentários estão aí. E agora a vinhetinha do Polêmica Aleatória, porque essa é boa e eu vou falar que eu não prefiro nenhum das duas. Seguinte, polêmica aleatória aqui, sugestão da produção, o nosso querido Edu mandou carne mal passada ou carne bem passada. Na verdade ele mandou só bem passado ou mal passado, e aí eu entendo que seja carne, né? Mas vamos lá, eu prefiro ao ponto, tá? Eu prefiro ao ponto, mas se for pra escolher uma das duas, eu vou preferir a mal passada. E aí sabe por quê? A carne bem passada, algumas inclusive você estraga, não dá pra comer. E outras você muda o gosto, pô. Ela vira outra coisa, outra coisa. A mal passada, pelo menos você, né, ela ainda tem ali o gosto da carne. E tem o muito mal passado e o mal passado. Eu tô aqui o mal passado quase ao ponto. Mas bem passada não dá, velho. Vira uma borracha. Minha filha, mal passada ou bem passada? Ao ponto para menos. Ao ponto para menos, mas a pergunta aqui é só mal ou bem? Mal. É mal. Por quê? Tem argumento? A bem passada não tem gosto de carne. Às vezes vai ter gosto, sabe do quê? Da grelha, vai ter gosto de carvão, vai ter o gosto ali da frigideira, vai ter um gostinho de óleo, vai ter um gostinho de sola de sapato, que eu não sei se vocês já tiveram o prazer de experimentar uma sola de sapato. Lembra um pouco, a carne mal passada, ela tem um gosto de quê? De carne. Misturado ali com sangue? Tem, mas tem carne. E você sabia que aquilo vermelho não é sangue? Fica a informação, tá? É o líquido que sai da carne, que não é sangue, é água. Só que, obviamente, com a cor das fibras da carne, acaba se tornando algo avermelhado, que as pessoas dizem que é sangue, mas não é sangue. Até porque se você beber, não sei se já teve essa experiência, não tem gosto de sangue. Então fica essa informação pra você aqui, que talvez não tenha cultura carnívora, beleza? Um abraço, satisfações e é nóis, viu? E Yamal, me ajude, viu? Continue jogando bem pra esse programa não virar um meme, por gentileza.